Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Aqui a gente compartilha coisas sobre a Palavra de Deus sempre com muita alegria, com muito amor, com muita vontade de querer compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Então você é bem-vindo a fazer parte desse projeto, a fazer parte desse canal. Como eu consigo? Cara, clicando aí no botãozinho do se inscrever, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando para que mais pessoas possam conhecer o canal Dá o Papo e sendo bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Eu tô muito feliz porque mais uma vez o Senhor nos permite ligar essa câmera e poder estar entrando aí na sua casa, na sua vida, seja no seu notebook, no computador, no seu smartphone, seja onde for, Fico muito feliz por você estar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade, algo que Deus trouxe no meu coração há uns dias atrás. E como é difícil, né? Como é difícil ser vulnerável. Então nós vamos falar sobre vulnerabilidade. Fica aí no vídeo atento ao que Deus tem para falar ao nosso coração. E no finalzinho eu tenho uma surpresa e um pedido para você. Então fica até o final do vídeo e como a gente tenta sempre ser rápido e objetivo com a palavra de Deus, esse é o propósito do canal, esse é o propósito da minha vida, levar a palavra de Deus de forma a alcançar mais e mais pessoas e de forma rápida e eficaz, e aos poucos a gente vai se envolvendo e crescendo no Evangelho. Então, mais uma vez, eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 29. Talvez uma das figuras que ficou há um tempo atrás, né? Hoje nem tanto, mas há um tempo atrás ficou muito conhecido esse cara, esse Zaqueu. Porque um dia Deus tocou no coração do Regis Danese e ele escreveu uma letra que com certeza quando eu falo Zaqueu, você já vai lembrar da música, se você já ouviu uma vez, porque ela é bem chiclete mesmo, ela gruda. Então você vai lembrar da história de Zaqueu. E eu lembro uma vez, só compartilhando aqui, antes de entrar direto no texto, quando essa música tava bombando aí em 2006, se eu não me engano, 2006, 2005, eu com um amigo, a gente foi ver o PG tocar lá na Nazareno Central de Campinas. E aí, esse amigo já era líder de jovens há um tempão, já um tempão de igreja, e não sabia que Zaqueu era um cara da Bíblia, que não era nem, não era uma parábola, é um personagem real da Bíblia. E aí eu falei, não, cara, Zaqueu tá lá em Lucas 19 e tal, e compartilhando, porque às vezes a gente se envolve com outras coisas e não entende o sentido real. Essa música é uma música muito abençoada, é uma música que fala sobre um homem que se esforçou para ver Deus. Um homem que se esforçou para enxergar a Deus. E às vezes é exatamente assim. A gente se esforça para ver quem é Jesus, para ver se realmente esse Jesus ele cura. Ou a gente escuta falar de um Jesus que cura, a gente escuta falar de um Jesus que transforma, e a gente quer ver quem é Jesus. E é natural, a gente se envolve com isso. E aí, em Lucas capítulo 19, até a gente chegar no tema central dessa mensagem, que é vulnerabilidade, e se tornar vulnerável na presença de Deus, porque um relacionamento com Jesus, ele exige vulnerabilidade da nossa parte. Talvez a parte mais difícil que nós temos é de nos tornarmos vulneráveis. Mas vamos ao texto. Lucas capítulo 19,
Eu comprei e ganhei, né, essa Bíblia aqui, cara, maravilhosa, dos reformados. Cara, Bíblia maravilhosa. E aí eu vou ler aqui nela, tá? Pra vocês. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu e com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava, ele Jesus, tá? Ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cara, a gente vê tantas mensagens nesse texto, né? Tão maravilhoso esse texto. A gente vê um homem que se esforça para enxergar a Jesus. A gente vê que Jesus reconhece o esforço desse homem, mas a gente vê que Jesus reconhece pelo nome esse homem, já sabia quem era Zaqueu. A gente vê que Jesus, ele se hospeda com pessoas de má fama. A gente vê várias coisas, mas eu queria chegar no tema central desse vídeo, que é a vulnerabilidade. E o quão difícil é ser vulnerável, porque Zaqueu era conhecido na cidade, era um dos maiorais daquele lugar, ou seja, ele era um político famoso, e aí ele recebe Jesus na sua casa, e ali se torna vulnerável à experiência com Cristo Jesus. Porque ele diz assim, ó, de pronto, depois que ele recebeu Jesus na casa, depois que ele teve um encontro com aquele homem, ele fala assim no versículo 8, se levantou Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se isso não é vulnerabilidade para um homem que é rico, eu já não sei o que é. Ele de coração propôs, não foi Jesus que pediu, diferente do jovem rico que Jesus fala: vai e vende os seus bens. Não, Zaqueu propôs no seu coração: se eu fiz alguma coisa errada, se eu fiz, eu retribuo 4 vezes mais, e eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Hoje a gente vive num tempo, eu até anotei aqui, né, que o mundo não permite ser vulnerável. Você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais forte, você tem que ser o inalcançável. A gente vê crescendo, agora nem tanto, mas a gente vê aí que teve um boom, a parada dos legendários, em que, cara, você tem que subir a mata e você tem que você tem que ser homem, você tem que ser forte, você não pode ser vulnerável, você não pode mostrar os seus sentimentos, você não pode... A sociedade nos pede para sermos sempre o melhor, sempre o primeiro. Se você perder, cara, se você perder, olha, e diferente de Zaqueu, que demonstrava para a sociedade que ele era o maioral. Quando ele encontra Cristo Jesus, ele se torna vulnerável a Cristo Jesus. As pessoas não querem mostrar as suas fraquezas, elas não querem elas querem mostrar as suas virtudes. A gente vive num tempo em que a internet, você abre o Instagram, é só as virtudes das pessoas. O meu Instagram é um pouco diferente porque, cara, eu abro para dar risada de coisas, de memes e tal. E não me alimento muito daquilo de comparativo com aquelas pessoas. Teve um tempo da minha vida em que eu abria e falava: cara, olha o Douglas Gonçalves, o que ele tem, tantas coisas para fazer, por isso que ele faz. E aí um dia eu impulsionado pelo Espírito Santo e por algumas pessoas que são meus amigos, falaram: cara, vai, grave, faz. E eu comecei.
Mas o mundo não quer ver as nossas fraquezas. O mundo quer ver as nossas virtudes. Nós queremos mostrar aquilo que nós conquistamos e não aquilo que nós perdemos. Nós não queremos ser vulnerável às pessoas. Mas um relacionamento com Jesus começa quando a gente mostra o nosso lado mais vulnerável. Talvez para Zaqueu, a maior fraqueza dele estava naquilo que ele achava que era a maior virtude, que era ser rico. Às vezes a nossa maior virtude está naquilo que eu acho que eu sou bom. Não, cara, eu sou bom. Nisso aqui eu sou bom, eu não preciso de Jesus. Nisso aqui eu não preciso da ajuda de Jesus. E aí talvez está esse é o lado que Jesus quer que você mostre que depende dele. Zaqueu declara abertamente, cara, eu vou vender os meus bens e vou dividir com os pobres. E se alguma coisa eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. A vulnerabilidade naquilo que era mais poderoso. Porque quando você tem um encontro com Cristo Jesus, você tem que mostrar a sua vulnerabilidade. Porque tudo que você tem, Jesus já tem. Não há nada natural que nós possamos oferecer a Cristo Jesus que ele já não tenha. Não há nada que eu possa oferecer que vai tocar o coração de Deus a ponto de falar, cara, isso eu não tenho. Não, Jesus tem. Jesus tem. Então Jesus tem esperado o nosso lado vulnerável. Ainda que as pessoas não queiram mostrar, mas quando você se encontra com Cristo Jesus, você tem que mostrar o seu lado mais vulnerável. E aí vem a pergunta de hoje, né, para nós, para os nossos corações. O que eu preciso ser vulnerável para Deus? O que o meu relacionamento com Jesus necessita de mostrar a minha fraqueza? Ah, minha fraqueza, Senhor, a minha fraqueza é essa. Talvez a gente ache que a nossa fraqueza, porque Paulo faz essa declaração, quando estou fraco, aí é que estou forte, é porque quando a gente tem um ponto fraco, normalmente a gente tenta trabalhar aquilo para se tornar forte naquilo, né? A gente tem um projeto do On Fire Jiu-Jitsu na igreja e, cara, tem sido maravilhoso o Samuel e o Matheus trabalhando com os adolescentes, as crianças e alguns adultos. E aí você vê que, cara, a fraqueza... Então vamos melhorar isso. No esporte a gente tem isso. No esporte a gente tem essas coisas. Mas na nossa vida com Cristo Jesus, a nossa fraqueza é... Cara, eu tô precisando de uma grana para pagar o aluguel que vai vencer. E aí eu oro, Senhor. Então, nesse momento, eu estou ficando forte porque eu estou dependendo de Deus para que aquilo aconteça. A minha saúde, não, eu era um cara 100% e agora eu estou precisando desse milagre, tal coisa. E aí eu me torno forte nisso. Mas o que Zaqueu fez foi que no ponto que ele tinha de mais importante, ele abriu mão e declarou, se eu defraudei alguma coisa, eu restituo, eu vou devolver. E eu vou vender a minha parte e entregar. Eu vou fazer. Então, o nosso ponto forte, aquilo que você acha que você é mais poderoso. Por exemplo, aquilo que você... Poderoso nem tanto, vai. Mas aquilo que você fala, cara, nisso eu sou bom. Nisso eu sou bom. Talvez é isso que o Senhor tenha esperado e falado, peraí, eu vou repartir. Eu vou vender... ou vou entregar a Deus e aí Deus vai fazer. O meu ponto forte é pregar a palavra de Deus, então eu vou depender mais e mais de Deus. O meu ponto forte é esse, eu vou depender. O meu ponto forte, eu sei, da minha empresa é isso, mas eu vou entregar para Deus, eu vou vender e dividir com os pobres, eu vou fazer algo, porque esse ponto forte, eu tenho que mostrar a minha vulnerabilidade para com Deus, para que eu tenha um relacionamento com o Senhor. As redes sociais nos mostram que para ser parte do sistema, você não pode ser vulnerável, mas Jesus fala que para você fazer parte do reino, você tem que ser vulnerável, porque ele é a nossa força, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso amigo bem presente na angústia, ele é o nosso Senhor. Então, às vezes a gente tá
batendo no peito e falando, não, eu sou forte, eu sei, eu faço, eu aconteço. E o Senhor tem esperado, não, depende de mim, porque você tem que mostrar a sua vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade. Eu te peço que você, se você chegou até esse momento, feche seus olhos, você que pode nesse momento, junto comigo, vamos orar para que Deus venha mostrar em nós aquilo que nós precisamos, mostrar a nossa fraqueza, mostrar a nossa vulnerabilidade e aquilo que nós já somos fracos, o Senhor venha nos fortalecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na Tua presença, Senhor, eu te agradeço por cada um que aqui está, ó Pai, cada um que ouviu essa mensagem, cada um que chegou até esse ponto do vídeo, ó Pai, cada família representada, o Senhor venha abençoar, Senhor, o Senhor venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, manifestar a Tua glória, ó Pai. Coloca em nós, Senhor, aquilo que nós achamos que somos fortes e independentes, ó Pai, o Senhor venha nos ensinar a ser vulnerável na Tua presença, vulnerável a Ti, ó Pai, e aquilo que precisamos de fortalecimento, o Senhor venha nos ajudar a fortalecer, ó Pai, a enrijecer, ó Pai, aquilo que somos fracos, e naquilo que somos fortes, ó Pai, podemos entregar a Ti e sermos vulnerável à Tua presença, ao Teu Espírito, vulnerável à Tua palavra, vulnerável ao Teu querer, ó Pai, é o que eu te peço e desde já eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Então, é isso, galera. É isso, chegamos aí ao final. E como eu disse, eu tenho um pedido para fazer, né? A gente tá fazendo uma vaquinha para comprar uma bateria eletrônica para a comunidade cristã da promessa, para a igreja que eu faço parte. Eu sou pastor dessa igreja e sou líder do ministério de louvor. Não parece, mas Deus tem me dado essas atribuições e eu agradeço a Deus porque quando muitos duvidam, Deus vai lá e fala, não, vai, é você mesmo. E aí eu fico feliz. Então eu como líder do ministério, a gente está passando todos, né, a sociedade de uma forma geral, tem passado por problemas, né, e aí, cara, se você puder, vai ter o link da vaquinha no vídeo, e aí você pode entrar lá no link da vaquinha e nos ajudar com qualquer valor que você puder doar, qualquer valor que você puder nos ajudar, será uma bênção, e a gente tem aí uns 3 meses para levantar a grana para comprar essa bateria eletrônica, que vai fazer muito bem para a nossa comunidade. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, você que é aqui de Paulínia, Avenida Duque de Caxias, 708, no João Aranha, fica à vontade, nossos cultos, domingo e quinta-feira, e você é nosso convidado especial, tá bom? Que Deus te abençoe, e a gente volta semana que vem, se assim o bom Deus quiser. Então, guarde essa palavra, se torne vulnerável na presença de Deus, se torne vulnerável para as coisas de Deus e o Senhor vai nos usar grandemente. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima. Valeu!